Você não está aqui para convencer ninguém. Você não está aqui para ser entendido, aceito, compreendido ou aplaudido por todos. Você está aqui para viver a sua verdade com disciplina, foco e coragem. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo vai experimentar a paz que tanto procura. A paz que não depende de ninguém. A paz que não exige justificativa. A paz que nasce quando você para de se explicar. O maior peso que você carrega pode não ser seu passado. Pode ser o vício de querer ser compreendido o tempo todo. Você quer fazer diferente, mas sente que precisa explicar por quê. Quer mudar de rota, mas se sente culpado por quem não entende. Quer se afastar de certas pessoas, mas teme ser mal interpretado. E aí se prende, se limita, se sabota. Por quê? Por causa do medo de parecer errado. Você não precisa mais disso. A verdade é simples. Nem todos vão entender suas decisões. Nem todos vão aceitar sua transformação. Nem todos vão aplaudir seu silêncio. E sabe o que você faz com isso? Nada. Você continua. Se explicar demais é um ato de fraqueza disfarçado de empatia. É uma forma de buscar aprovação disfarçada de respeito. Mas o estrategista não precisa de palmas. Precisa de paz. E paz não se conquista tentando convencer mentes que já decidiram não te entender. Você já gastou energia demais tentando ser claro. Já perdeu tempo demais tentando justificar seus cortes, suas distâncias, suas prioridades. Chega. Agora você vai aprender a se calar com propósito, a se recolher com força, a desaparecer com estratégia. Porque a paz que você quer só nasce quando você para de querer ser aceito. Você não precisa provar que é bom. Não precisa convencer ninguém de que sua mudança é legítima. Quem está no mesmo nível de consciência vai sentir sua energia. Não precisa de explicação. Quem não está, não entenderia nem se você desenhasse. O mundo está cheio de opiniões. Mas você não é obrigado a se curvar diante de nenhuma. Porque viver se explicando é viver pedindo desculpas por ser quem você é. E você não deve mais isso a ninguém. Quer paz? Pare de postar tudo. Pare de contar tudo. Pare de justificar cada passo, cada mudança, cada decisão. Fique em silêncio. Suma por um tempo. Reorganize sua mente. Construa em segredo. Volte inquebrável. A maioria das pessoas nunca vai entender sua necessidade de silêncio, de foco, de corte. Elas vão te chamar de frio, arrogante, distante. Deixe que chamem. A verdade não precisa de defesa. O silêncio vai provar o que as palavras não conseguem. Este vídeo não é para quem ainda quer agradar todo mundo. É para quem cansou de ser refém da explicação. É para quem decidiu trocar justificativas por direção. É para quem entendeu que a paz exige corte e não conversa. A partir de agora, você vai aprender que a explicação é uma armadilha emocional e que quanto mais você explica, mais você se esvazia. Quanto mais você tenta agradar, mais você se distancia de si. Vamos entrar juntos nessa jornada de libertação. Serão 6 capítulos brutais, duros, diretos, mas cada um vai te soltar um pouco mais dessa prisão invisível. E quando o vídeo terminar, você será outro. Não mais o que tenta convencer, mas o que caminha em silêncio, com convicção. Respire fundo, esqueça a necessidade de ser entendido e prepare-se para ser livre. 1. Quem muito se explica, se diminui. Explicar demais é como entregar sua força em fatias. Cada justificativa que você oferece a quem não pediu é uma parte da sua energia que se perde. É um pouco da sua convicção que enfraquece. É um fragmento da sua paz que se quebra. Porque quem sabe o que está fazendo não precisa provar nada para ninguém. A explicação em excesso nasce do medo de parecer errado. E esse medo é a arma que o mundo usa para te controlar. Você já parou para perceber o quanto gasta tentando ser entendido? Quanto tempo da sua vida foi entregue a conversas que giravam em círculos? Quantas mensagens longas, quantas ligações cansativas, quantas conversas cheias de tensão você já viveu tentando explicar uma escolha pessoal que só dizia respeito a você? No final, o que você ganhou com isso? Nada. Porque quem quer entender, entende no olhar.
Quem não quer nunca entenderá, não importa o quanto você se esforce. Existe um ponto na vida em que você precisa escolher entre ter paz ou estar sempre certo aos olhos dos outros. Quem vive tentando explicar tudo está, na verdade, tentando ser aceito o tempo inteiro. E esse é um vício emocional que destrói sua firmeza. Você vira refém da compreensão alheia. E quem vive assim vive fraco. Vive pisando em ovos. Vive se moldando ao que esperam, não ao que acredita. O estoicismo ensina que o domínio sobre si mesmo é mais importante do que qualquer imagem projetada para o mundo. Não importa o que os outros pensam de você. Importa o que você está construindo em silêncio, mesmo que ninguém entenda agora. A verdade é que os maiores avanços da sua vida sempre serão mal interpretados por alguém. E se você parar a cada esquina para se justificar, nunca vai chegar ao destino. Você não deve explicações sobre seu corte de vínculos. Você não precisa justificar por que se afastou, por que mudou, por que escolheu o silêncio. Essas são decisões íntimas, feitas dentro do seu território sagrado. E quem te exige explicações está muitas vezes querendo controlar, não entender. Tem gente que quer te ver explicando não porque se importa, mas porque quer ver você em posição de inferioridade. Explicações demais te colocam como o réu. Você se defende, você justifica, você se desgasta. Enquanto o outro julga, questiona, cobra, como se tivesse esse direito, mas não tem. Você não é obrigado a dar satisfação sobre sua evolução. Não é obrigado a convencer ninguém de que está fazendo o que é certo para você. E o dia que você entender isso de verdade, sua energia vai mudar. Sua postura vai se transformar. Seu silêncio vai começar a gritar autoridade. Quem muito se explica, inconscientemente pede permissão. Mas você não precisa mais pedir permissão para ser você. Não precisa mais se dobrar para caber nos padrões mentais de quem parou no tempo. Sua verdade não precisa ser palatável, precisa ser vivida. E ponto. Claro que haverá perdas. Alguns vão se afastar. Outros vão te julgar, alguns vão te chamar de arrogante, de frio, de estranho, de ingrato, mas deixe que falem. Aqueles que te exigem explicações em troca de respeito nunca te respeitaram de verdade. Você quer conquistar paz interior? Então se levante com firmeza toda vez que sentir vontade de se justificar. Morda a língua, feche o texto, segure a vontade de convencer. E diga a si mesmo, eu não devo explicações, porque você não deve. Cada vez que você se explica, perde uma chance de ensinar com silêncio, de afirmar com postura, de provar com atitude. A verdadeira autoridade não fala demais. Ela se impõe com presença. Ela age em paz, mesmo sob julgamento. Observe os mais fortes ao seu redor. Eles não gritam, não correm atrás da compreensão de ninguém. Eles caminham firmes, focados, calados. E por isso são temidos, porque ninguém sabe o que pensam, porque ninguém consegue manipulá-los emocionalmente. Agora olhe para você. Quantas vezes você foi manipulado por essa pressão invisível de se explicar? Quantas vezes adiou mudanças porque alguém poderia não entender? Quantas vezes manteve relações, hábitos, rotinas, só para não ter que explicar por que estava mudando? Isso tem que acabar. A explicação compulsiva é um sabotador silencioso. E o primeiro passo para vencê-lo é a consciência brutal. A partir de agora, toda vez que surgir o impulso de justificar algo, pare, respire. Pergunte a si mesmo, isso é para mim ou para agradar alguém? Se for para agradar, silencie. Você não está em julgamento, está em missão. E quem está em missão não tem tempo para ficar dando conta dos próprios passos. Missão exige energia, e essa energia precisa ser preservada. Na prática, isso significa cortar pela raiz o hábito de responder demais. Não se explique sobre o porquê de você ter mudado. Não se justifique por ter sumido. Não peça desculpas por ter se escolhido. Quem está no mesmo campo que você vai entender com um olhar, com uma ausência, com o silêncio. Você não está sendo rude, está sendo seletivo. Você não está sendo arrogante, está se protegendo.
Você não está sendo frio, está se curando da necessidade doentia de aceitação. Cada vez que você cala, você cresce. Cada vez que você segura uma explicação, você se fortalece. Cada vez que você se recusa a justificar, você afirma sua autoridade interna. Você não é obrigado a se justificar para ninguém. Seja firme, seja claro e, acima de tudo, seja silencioso. 2. Ninguém entende o que não está pronto para sentir. Ninguém está realmente ouvindo quando você tenta explicar algo que exige maturidade emocional para ser compreendido. E a maioria das pessoas ainda está presa em seus próprios traumas, filtros, julgamentos e medos. Ou seja, por mais que você tente ser claro, justo e transparente, existe um limite inegociável, o nível de consciência do outro. E esse limite não depende de você. Você pode usar as palavras certas, o tom ideal, a melhor das intenções. Pode se esforçar para ser respeitoso, cuidadoso, compreensível. Mas nada disso garante que o outro vai entender. Porque compreensão não é só sobre o que é dito, é sobre o que o outro é capaz de processar. E muita gente simplesmente ainda não está preparada. Você fala sobre propósito e ouvem ego. Você fala sobre corte necessário e ouvem frieza. Você fala sobre autoconhecimento e ouvem arrogância. Você fala sobre afastamento estratégico e ouvem rejeição. Porque o que chega do outro lado não é sua intenção, é a interpretação emocional de quem ouve. E aí, você tenta se explicar de novo, mais uma vez, e outra, e cada tentativa só te esgota mais. Você percebe que está se dobrando, editando sua verdade, escolhendo palavras que não representam mais você. Tudo isso por quê? Para tentar agradar alguém que nem quer entender de verdade. Essa necessidade de ser compreendido é uma das maiores fontes de sofrimento. Ela prende você num ciclo vicioso de insatisfação, porque você faz, explica, se doa e ainda assim não é entendido. E começa a pensar que o erro está em você, mas não está, está no outro. E está principalmente na expectativa irreal de querer ser visto por quem ainda está cego emocionalmente. O estoicismo nos ensina que o que está fora do nosso controle deve ser tratado com indiferença, e a compreensão alheia está fora do seu controle. Você pode controlar sua postura, sua intenção, sua verdade, mas não pode controlar o que o outro entende ou sente. E não pode viver em função disso. Algumas pessoas só vão entender o que você tentou dizer depois de anos. Outras nunca vão entender. E tudo bem, a sua paz precisa ser maior do que a sua necessidade de ser interpretado corretamente. Você não é obrigado a fazer sentido para todo mundo. Porque nem todo mundo vive o que você vive. Nem todo mundo sente o que você sente. Nem todo mundo suportaria o peso das decisões que você toma. Então, por que esperar que todos entendam? Você muda, evolui, se afasta, se cala. E isso incomoda. Porque sua mudança mostra para eles o quanto estão parados. E ninguém gosta de ser confrontado pela mudança do outro. Por isso muitos vão tentar te convencer de que você está errado, insensível, exagerado. Mas isso é sobre eles, não sobre você. Eles estão projetando, estão tentando manter você no mesmo lugar emocional que eles estão. Porque é desconfortável ver alguém crescer, cortar, mudar e não saber acompanhar. Você não deve se prender a isso. Não deve parar sua transformação para esperar que outros entendam. Você não pode ser aluno e professor emocional ao mesmo tempo. Ou você cresce, ou você tenta ensinar, e muitas vezes os dois não andam juntos. Tem gente que só vai entender sua ausência quando estiver em silêncio com a própria dor. Tem gente que só vai valorizar sua distância quando sentir o impacto da sua ausência. E tem gente que nunca vai entender. E ainda assim você precisa seguir. Porque a missão é sua, a visão é sua, a força é sua e a responsabilidade sobre sua evolução também. Cada vez que você tenta traduzir seu processo para quem não tem repertório emocional para compreender, você se machuca, você sai do eixo, você abre brechas para dúvida, para culpa, para hesitação.
e isso enfraquece seu avanço. Quer saber se vale a pena explicar? Pergunte a si mesmo: essa pessoa tem maturidade para ouvir o que não quer? Essa pessoa respeita processos silenciosos? Essa pessoa está pronta para a verdade sem floreios? Se a resposta for não, então você já tem a resposta. Fique em silêncio. Silêncio não é desprezo, é proteção. É escolha consciente de não alimentar conversas que não geram crescimento. É o seu escudo contra o desgaste emocional de tentar traduzir o que só pode ser sentido com a alma. Poucos vão entender que você está se afastando para se preservar. Poucos vão entender que você está em silêncio porque está em construção. Poucos vão perceber que você não responde mais porque aprendeu a se priorizar. E tá tudo bem. Você não está mais disponível para ser lido por mentes rasas. Não está mais acessível para ser interpretado por quem ainda vive na superfície. Você se aprofundou e agora vive em outra camada. E nessa camada, o silêncio vale mais que 1000 palavras. Não se desgaste tentando explicar o que só pode ser sentido com maturidade. Não se gaste tentando convencer quem ainda precisa de aprovação para mudar. Você não está mais nesse lugar. Continue o seu caminho. Seja gentil, mas firme. Seja educado, mas inegociável. E, acima de tudo, seja fiel à sua verdade, mesmo que ninguém entenda. Porque a liberdade começa quando você para de lutar para ser entendido e começa a lutar para ser inteiro. 3. A necessidade de ser compreendido é um vício emocional. Pouca gente percebe. Mas a vontade de ser compreendido o tempo inteiro não é maturidade emocional, é dependência, é carência disfarçada, é o desejo de controle travestido de busca por conexão. E como todo vício, ele escraviza. Você se vê preso em diálogos intermináveis, tentando encontrar nas palavras dos outros uma permissão para ser quem você é, mas não precisa. Você não precisa da permissão de ninguém para viver sua verdade. Você só precisa cortar o vício da explicação. Desde cedo, você foi treinado a querer ser aceito, a fazer sentido para os outros, a agradar, justificar, explicar e se adaptar. Toda vez que era questionado, você precisava se defender. Se queria algo diferente, tinha que explicar o porquê. Se se afastava, era visto como ingrato. Se silenciava, era acusado de frieza. E com isso, sua mente aprendeu a colocar o entendimento dos outros acima da sua paz. E aí você cresce, se transforma, começa a enxergar com mais clareza o que quer, o que precisa, o que não serve mais. Mas o velho condicionamento ainda grita lá dentro. Você quer cortar laços, mas sente culpa. Quer mudar de direção, mas sente necessidade de explicar. Quer se calar, mas sente ansiedade por não ser entendido. Esse é o vício em ação. Vício emocional é tudo aquilo que você sente que precisa fazer para ser aceito, mesmo sabendo que isso te afasta de quem você realmente é. E a necessidade de ser compreendido está no topo dessa lista. O estoicismo ensina que a liberdade vem de dentro, e você nunca será livre enquanto for refém da aprovação externa. Não adianta viver dizendo que é forte, se por dentro você ainda precisa que alguém diga, eu entendo você. Você não precisa mais dessa frase. Você precisa da sua paz, precisa do seu foco, precisa da sua disciplina e precisa da sua autoridade interna. O problema do vício emocional por compreensão é que elimina a sua energia sem você perceber. Você acha que está sendo comunicativo. Acha que está sendo respeitoso, mas está se desgastando, se editando, se traindo. Está transformando sua jornada em um espetáculo didático para plateias que nem merecem estar sentadas ali. E no fim, a frustração bate, porque mesmo depois de se explicar, muitos ainda não entendem, ou fingem não entender, ou usam sua explicação contra você mais tarde. Você percebe que, no fundo, não adiantou nada, porque não era sobre a clareza da sua fala, era sobre o bloqueio emocional do outro. E você nunca vai vencer a cegueira de quem escolheu não enxergar. O vício de ser compreendido é o que faz você contar planos antes da hora.
É o que te faz desabafar com quem não está preparado para ouvir. É o que te faz tentar justificar seu silêncio quando o silêncio já é a resposta. Você precisa romper esse ciclo. E como todo vício, a primeira etapa é reconhecer. Admita que ainda sente necessidade de explicar demais, que ainda tenta se fazer entender quando já deveria apenas seguir. Admita que já se machucou tentando ser aceito por pessoas que nunca tiveram interesse real em te entender. Depois disso vem o corte. E esse corte é simples, mas radical. Pare. Não explique mais. Não se justifique mais. Apenas haja com firmeza. Você vai sentir o impulso de responder mensagens longas, de justificar distâncias, de amenizar decisões fortes com palavras doces. Mas segure, não ceda. Essa é a abstinência emocional. E quanto mais você resistir, mais forte vai se tornar. Até que um dia você vai sentir prazer em não explicar. Vai sentir paz em ser mal interpretado. Vai sorrir em silêncio diante de quem tenta te pressionar a falar e não vai falar nada. Esse é o ponto de liberdade. É quando você percebe que não precisa mais que ninguém te aplauda para continuar andando. Não precisa mais de compreensão para manter sua decisão. Não precisa mais de empatia para seguir seu corte. Você apenas segue, porque agora você entendeu. A explicação que você tanto buscava nos outros estava dentro de você o tempo todo. A partir desse momento, a sua postura muda. Você começa a escolher melhor com quem conversa. Começa a guardar seus planos para si. Começa a cortar conversas vazias pela raiz. Começa a preservar sua energia como quem guarda ouro. O vício se transforma em disciplina. A carência vira força. A ansiedade vira foco. E você começa a se sentir inteiro, mesmo quando ninguém te entende. Especialmente quando ninguém te entende. Porque agora você entende a si mesmo. Você se basta. Você se resolve. Você se sustenta. Esse é o ponto mais alto da liberdade emocional. Quando você consegue estar com você em silêncio, seguro da própria decisão, firme na própria essência. Você não precisa mais se explicar. Você não quer mais se explicar, porque o que você vive é verdadeiro demais para ser traduzido em palavras. 4. O silêncio é sua melhor resposta. Chega um ponto da sua evolução em que você percebe que o silêncio responde mais do que qualquer explicação. Ele não agrada, não convence, não justifica, mas impõe respeito. Porque o silêncio, quando vem de dentro, é uma declaração de autoridade emocional. É um escudo invisível. É o grito mudo de quem não precisa provar mais nada. O silêncio não é ausência de resposta. É a resposta mais madura, mais precisa, mais estratégica que você pode dar. Enquanto o outro espera reações, palavras, justificativas, você oferece apenas uma coisa: presença silenciosa. E isso, para muitos, é insuportável. Porque o silêncio revela quem realmente tem o controle. Num mundo em que todo mundo fala demais, postar virou compulsão e se justificar virou rotina. O silêncio virou um ato revolucionário. É a atitude dos que não estão aqui para agradar, dos que não precisam mais da permissão alheia para viver o próprio processo, dos que entenderam que palavras demais muitas vezes só servem para enfraquecer o que já é claro na atitude. O silêncio incomoda porque é difícil de ser interpretado. As pessoas não sabem o que fazer quando você não reage, quando você não responde, quando você simplesmente se cala. E aí elas projetam, tentam adivinhar, pressionam, cobram, mas quanto mais elas fazem isso, mais você deve permanecer inabalável, porque o silêncio é domínio, é não entrar no jogo emocional do outro, é não alimentar conflitos que só existem para te tirar do foco, é não dar palco para cobranças injustas, para chantagens emocionais, para manipulações disfarçadas de diálogo. Você não precisa explicar sua ausência, seu silêncio já explicou. Você não precisa justificar o corte. A falta de resposta já mostrou que você não está mais naquele lugar emocional.
O silêncio é onde mora o estrategista. Ele observa em silêncio, analisa em silêncio, constrói em silêncio e quando fala, já venceu. O tolo fala demais porque precisa ser aceito. O forte fala pouco porque já se validou por dentro. Quantas vezes você estragou algo por falar demais? Quantas vezes tentou se justificar e só se complicou mais? Quantas vezes abriu sua alma para alguém que não merecia e depois se arrependeu? Quantas vezes explicou sua mudança para quem nunca teve capacidade de evoluir junto? Essas experiências não foram em vão. Elas foram o seu aprendizado mais duro. O mundo nem sempre merece ouvir o que você tem a dizer. E muitas vezes, o que deveria ser guardado se transforma em fraqueza quando é exposto. Você precisa aprender a guardar silêncio como quem guarda ouro, com consciência, com estratégia, com respeito, por si mesmo, porque nem tudo que é verdadeiro precisa ser compartilhado. Silêncio também é filtro. Quando você se cala, vê quem realmente entende você pelo comportamento, pela energia, pela maturidade. Quem precisa de palavras, o tempo todo ainda está no nível da imaturidade emocional. Mas quem respeita o seu silêncio já entendeu tudo que precisava ser dito. O silêncio também é autocuidado. Ele te poupa do desgaste, te poupa da explicação compulsiva, te poupa da ansiedade de ser compreendido. Ele te protege da necessidade de convencer, te permite respirar, te devolve o foco. O silêncio é presença total no que realmente importa. Você. É você voltando para si. É você se ouvindo. É você alinhando pensamentos, reestruturando decisões, acessando verdades que só emergem no vazio da palavra. Fique em silêncio quando quiser proteger sua paz. Fique em silêncio quando não quiser entrar em discussões inúteis. Fique em silêncio quando perceber que o outro só quer ter razão, não quer crescer. Silêncio também é recusa. É o seu não, sem precisar ser falado. É o seu corte sem drama. É o seu limite sem confronto. É o seu adeus sem anúncio. E isso confunde quem ainda precisa de barulho para se sentir vivo. Eles vão chamar seu silêncio de orgulho, de frieza, de desprezo. Mas, na verdade, é respeito por você mesmo. Você não deve mais palavras a quem não soube entender seu silêncio. Não deve mais energia a quem nunca soube escutar de verdade. Não deve mais presença onde só há cobrança. Você vai perceber que, com o tempo, falar pouco te faz ver mais. Que o silêncio afasta os fracos e atrai os que têm maturidade. Que o silêncio assusta os que não conseguem lidar com a própria consciência. E tudo isso vai te deixar mais forte, mais seletivo, mais afiado. O silêncio é a disciplina que transforma ruído em visão. É ele que vai te guiar nos momentos em que tudo parecer caótico. É ele que vai manter você no eixo enquanto o mundo tenta te puxar para fora. Use o silêncio como arma, como escudo, como santuário. Pare de responder tudo. Pare de explicar tudo. Pare de tentar consertar tudo com palavras. Comece a confiar no poder do silêncio como expressão máxima da sua evolução. Porque quem cala com consciência, constrói com precisão. 5. Poucos entenderão sua escolha pelo caminho difícil. E isso é normal. Você escolheu um caminho que assusta muita gente. Um caminho de corte, de silêncio, de foco, de disciplina emocional. Você decidiu parar de se explicar, parar de agradar, parar de tentar caber nas expectativas alheias. E sim, poucos vão entender isso. Poucos vão aceitar. Poucos vão permanecer. E isso é mais do que normal. É necessário. Escolher o caminho difícil é uma declaração de independência. É quando você diz, sem precisar falar, eu escolho a verdade, mesmo que doa. Eu escolho a liberdade, mesmo que me deixe sozinho por um tempo. Eu escolho a construção, mesmo que ela me afaste da multidão. Mas nem todo mundo tem maturidade para respeitar esse tipo de escolha. Para muitos, seu silêncio vai soar como rejeição. Sua firmeza será lida como arrogância. Sua disciplina será confundida com frieza.
Sua ausência será tratada como egoísmo, e aí você será tentado a se explicar de novo, tentado a dizer que não é nada disso, tentado a justificar o porquê das suas escolhas. Mas lembre-se, o caminho difícil não precisa de plateia, precisa de força. Você não pode avançar em direção à sua evolução carregando o peso da incompreensão dos outros. Você não pode parar o seu processo para servir emocionalmente quem escolheu ficar parado. Você não pode desacelerar só para não parecer duro demais. O estoicismo ensina que a virtude está no caminho reto, não no caminho confortável. E retidão, muitas vezes, é silêncio, é corte, é afastamento, é autoafirmação. E tudo isso tem um custo: ser mal interpretado. A sua decisão de mudar vai incomodar quem se acostumou com a sua versão anterior. A versão que dizia sim para tudo, que sorria para todos, que se explicava o tempo todo para manter a paz. Mas aquela paz era falsa, era barganha emocional. A verdadeira paz exige escolhas impopulares, exige confrontar o medo de perder pessoas, exige assumir que sim, você vai ser julgado. Sim, vão falar mal de você. Sim, vão tentar te trazer de volta para a zona de conforto emocional coletiva. Mas você não pode voltar. Você tem um compromisso com a sua consciência, não com a aceitação geral. Você tem um compromisso com o seu propósito, não com a compreensão de todos. Você tem um compromisso com a sua evolução. E a evolução assusta quem parou no tempo. É por isso que poucos entendem, porque poucos têm coragem de seguir esse caminho também. É mais fácil ser querido do que ser forte. É mais fácil ser aceito do que ser verdadeiro. É mais fácil seguir a manada do que andar sozinho por um tempo. Mas o caminho difícil recompensa. Ele purifica, ele seleciona, ele filtra o que fica e o que precisa sair. Ele constrói uma versão de você que nunca mais será manipulável, carente ou submisso. Cada vez que você insiste em tentar ser entendido, você desce um degrau, volta para um espaço emocional que já não te serve. Você se trai só para manter relações que deveriam ter sido encerradas com dignidade. Você não está aqui para ser entendido. Está aqui para ser inteiro, para se manter firme, mesmo quando os olhares forem de crítica, mesmo quando as vozes forem de julgamento, mesmo quando as mensagens forem de cobrança. Poucos entendem, e isso é uma bênção disfarçada, porque quem realmente entende não cobra, não exige explicações, apenas respeita e permanece. Esses poucos são os que realmente importam. O resto é volume, é ruído, é apego emocional que você já superou. Você vai perceber que quanto mais fundo você for no caminho da verdade, mais limpo o seu entorno vai ficar. As pessoas certas vão ficar em silêncio com você, vão respeitar sua ausência, vão entender seu corte sem drama, e isso vai te fortalecer ainda mais, porque vai provar que você nunca precisou de muitos, só dos certos. Pare de tentar ser compreendido por todos. Isso é um fardo que paralisa. Aceite que muitos não vão entender. E tudo bem. Isso é normal. Isso é esperado. Isso é parte do processo. Você só precisa manter sua rota, caminhar com firmeza, silenciar com convicção e deixar que os resultados falem o que as palavras não conseguem. O caminho difícil não é solitário por erro. É solitário por necessidade. É um filtro natural da vida. E se você continuar caminhando, logo vai perceber que esse filtro te poupou de muito peso morto. Então pare de explicar, pare de justificar, pare de tentar trazer todo mundo com você. Alguns vão te seguir em silêncio, outros vão te observar de longe, e muitos vão simplesmente ficar. E você vai olhar para trás e perceber, tudo aconteceu exatamente como deveria. E hoje você tem paz, porque escolheu o caminho difícil. 6. Quanto menos você se explica, mais você se encontra. Você passou a vida tentando ser entendido, tentando se encaixar, tentando fazer sentido para os outros. Mas quanto mais você tentava se explicar, mais longe ficava de si mesmo, porque cada explicação tirava um pouco da sua energia, cada justificativa apagava um pouco da sua verdade.
Cada tentativa de ser compreendido te afastava da sua essência. Chega uma hora em que você precisa escolher entre se explicar e se encontrar, entre agradar e se respeitar, entre convencer e silenciar. E quando essa escolha é feita com coragem, algo poderoso acontece. Você começa a voltar para casa, porque a sua casa não é o olhar dos outros, não é a validação que você esperava, não é a aceitação que você mendigava. A sua casa é o seu silêncio, é o seu centro, é a sua verdade crua, firme, intacta. Quanto menos você se explica, mais escuta a própria voz, mais percebe o que realmente importa, mais acessa o que sempre esteve aí dentro, mas estava soterrado pelas expectativas externas. Você começa a se lembrar do que acredita, do que sente, do que quer, do que merece. E tudo isso acontece no vazio da explicação, no espaço do silêncio. É quando você para de responder mensagens longas, parar de mandar áudios se justificando, parar de escrever textos tentando provar seu ponto, que você descobre uma coisa essencial. A paz mora na contenção. A energia que antes era gasta, tentando ser aceito agora é canalizada para sua reconstrução. Você começa a pensar com mais clareza, a decidir com mais precisão, a agir com mais firmeza. Porque agora você não está mais fragmentado entre o que sente e o que precisa dizer. Agora você está inteiro. É nesse ponto que o encontro acontece. Você volta a se ver, volta a se escutar, volta a se tratar como prioridade e entende que não precisa mais se explicar para ninguém para se sentir digno. O estoicismo ensina: o que está certo não precisa de defesa. E você, em silêncio, se torna essa verdade inabalável. Quanto menos você fala, mais aprende a observar. Você observa os padrões, os comportamentos, os ciclos repetitivos. Você começa a enxergar com nitidez quem realmente te entende sem palavras e quem só estava perto enquanto você era conveniente. E aí acontece a grande virada. Você para de se ajustar, para de diminuir sua luz para não incomodar, para de mudar sua rota para ser aceito por quem ficou para trás. Você assume sua grandeza com maturidade, sem estardalhaço, sem necessidade de ser aplaudido. Você não precisa mais de plateia, porque agora você entendeu que cada explicação que você deixa de dar é um passo a mais rumo ao seu domínio interno. E a paz que você sente nesse estado é indescritível, é leveza, é força silenciosa, é a consciência limpa de quem não se traiu só para caber. Você começa a amar o silêncio, a curtir o sumiço temporário, a entender que estar off não é ausência, é construção, é preservação daquilo que é mais precioso, sua energia vital. Você para de tentar explicar até para quem você ama, porque entende que o amor verdadeiro não exige prova o tempo inteiro. Ele respeita espaço, respeita tempo, respeita corte. Quanto menos você se explica, mais você filtra, e mais a sua vida começa a se alinhar com quem realmente é para estar. Você começa a atrair pessoas que entendem seu silêncio, que respeitam seu foco, que não cobram aquilo que não estão dispostas a oferecer. Você também começa a aceitar que nem tudo precisa ser dito. Algumas coisas só precisam ser sentidas, outras apenas vividas, e muitas apenas deixadas no silêncio. Você entende que sua vida é um campo sagrado, e que quem pisa nesse campo sem maturidade, sem verdade, sem responsabilidade emocional, não pode permanecer. Cada vez que você se cala, você se protege. Cada vez que você segura uma explicação, você afirma sua autoridade interna. E cada vez que você respeita o seu silêncio, o mundo aprende a fazer o mesmo. Você não precisa mais ser compreendido, precisa ser inteiro. E inteireza exige cortes, exige pausas, exige escolhas. Seu silêncio é agora o solo onde sua verdadeira identidade floresce. E ninguém mais tem o direito de exigir que você a traduza o tempo todo. Quem quiser te entender, que aprenda a olhar além das palavras, que aprenda a escutar com maturidade, que aprenda a respeitar sua escolha de calar e de crescer. Porque agora você se encontrou.
E não há encontro mais poderoso do que aquele que acontece quando você para de se explicar e simplesmente começa a ser. Chegou o momento de aceitar uma verdade que liberta e assusta ao mesmo tempo. Nem todos vão entender o seu processo, e isso não é um problema. É o caminho natural de quem decide crescer em silêncio, cortar excessos e parar de explicar o que é profundo demais para ser traduzido. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Não precisa mais se machucar tentando ser interpretado corretamente. Você não está aqui para ser entendido. Está aqui para ser verdadeiro, firme, estratégico e negociável. E quem realmente respeita a sua essência não exige explicação, apenas caminha ao lado ou aplaude de longe. O resto vai criticar, questionar, duvidar. E você vai continuar assim mesmo, porque agora você entendeu o que o mundo tentou te esconder. Quanto menos você se explica, mais você se encontra. Quanto menos você se justifica, mais paz você carrega. E quanto mais você se cala, mais forte você se torna. Não é arrogância, é maturidade emocional, é clareza, é posicionamento de quem cansou de gastar vida tentando convencer mentes que ainda vivem presas na superficialidade. Agora, a sua energia está voltando para onde sempre deveria ter estado, em você, nos seus planos, na sua construção, na sua disciplina, no seu silêncio fértil. Então, daqui para frente, que seu silêncio seja a sua presença mais forte. Que sua ausência em conversas inúteis seja notada como seu novo tipo de poder e que sua paz não seja mais negociada em troca de compreensão superficial. Desafio emocional final. Por uma semana, cale 100% das suas explicações desnecessárias. Toda vez que sentir vontade de justificar algo, respire fundo e escolha o silêncio. Observe o impacto disso. Sinta o poder que nasce dentro de você. Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que me fortalece, não as explicações que me enfraquecem. Escreva com firmeza. Esse é o seu selo de entrada para um novo nível. O nível de quem não precisa mais convencer ninguém para continuar crescendo.